O programa com o jogo de ontem. Na semana passada eu estava lendo um tweet seu sobre o esporte. O esporte ganhou na Eu gastei meus adjetivos nordestinos todos. Então, você escreveu o seguinte na sexta, ó. Faltava uma tradução aqui, me ajuda. O esporte, como fala, né? Esporte. Tá com a pleura, com a babônica, com a febre do rato, é peia. Mais uma cipoada no Brasileirão. Foi na semana passada. Quem fala recifês de raiz me entende. O que você estava querendo dizer? Isso é uma hipérbole. O esporte está botando para quebrar. Assim, se resumir tudo isso, dá nisso. Mas é publicável para o horário? Não foi publicável. Não, totalmente. Não tem nenhuma... eu usei uma na semana anterior... Depois vai que eu trago algum negócio que não dá para ir para horas 10 da manhã. Na semana, na vitória com o Curitiba, também por 3-0, eu usei uma que eu gosto mais, que é Tampa de Cruz. Tampa de Cruz também é a mesma coisa. É o que há, é o bambambam. Explodia. É o que há. E é uma alusão ao velho refrigerante, que tinha uma fábrica no Recife, pioneira na capital pernambucana. E usava esse Tampa de Cruz para o cara que era assim, esse é o bambambam, esse é Tampa de Cruz. Porque, reza a lenda, o Tampa de Cruz, ele tomava uma cruz quente, ele abria assim, naquela temperatura de 200 graus, abria e tomava uma cruz quente. Então, virou um termo Então não era bem um refresco. Nesse caso, não. No Tampa de Cruz. O Tampa de Cruz assim, é o que há. E o esporte jogou o que há nas duas o esporte rodadas anteriores. 4 vitórias seguidas, a última delas contra o Coxa, 3-0, perdeu do Botafogo ontem no Newton Santos. E a classificação do Campeonato Brasileiro, depois da 14ª rodada completinha, ficou assim. A diferença do Corinthians para o Grêmio, como a gente já mostrava ontem, ela é de 8 pontos. Aí vem uma vantagem maior do líder em relação a Santos e Flamengo. Palmeiras é o quinto, a mesma pontuação do Botafogo, que chegou a 22 pontos. O Cruzeiro foi para sétimo e o Sport ficou em oitavo. Mas veja que com uma rodada o Sport tem chance de já chegar ao G4. O Sport faz a sua melhor campanha na história dos pontos corridos. Aí vem Vasco, Fluminense, vira a página para o São Paulino ficar desesperado. Porque o torcedor do Avaí já sabia que o Campeonato Brasileiro dele ia ser isso aí. O Atlético Goianiense também. Quem tá o ali... do Vitória que esperava a vida melhor, sem nenhuma dúvida. E o do São Paulo nem se fala. Mas eu quero falar um pouco sobre essa parte de cima, com o Sport e o Botafogo. E o Botafogo tendo a mesma pontuação do Palmeiras e pouco abaixo do Flamengo, 2 pontos abaixo do Flamengo. Vocês não acham, antes da gente entrar no jogo de ontem, que o trabalho do Botafogo e do Sport são um grande exemplo para clubes gastões? E não tem nenhum problema em gastar. Se o Flamengo se reestruturou a ponto de ter um investimento e poder contratar 9 jogadores, como ele fez para essa temporada, ótimo para o Flamengo. Mas só comprar não resolve. E o Botafogo e o Sport têm mostrado isso. É verdade. Agora, eu falava com você em outro lugar aqui da redação que o Carille, técnico do Corinthians, mereceria seria objeto de estudo científico. E o que ele fez com o Corinthians, que era um time desacreditado e tudo certinho. Agora, o Jair Ventura filho do Jairzinho, furacão, artilheiro de 70 do Brasil, ele também mereceria um estudo, porque o Botafogo, você não vê futebol... eu não estou falando mal, hein? E depois vem os internautas, respeito o Botafogo, respeito demais. Eu respeito o Botafogo desde Garrincha, Didi, etc. Eu não vejo aquele futebol fluente no Botafogo, mas ganha. Então eu chego à conclusão, corrija se eu estiver errado, que o futebol brasileiro vive um momento, e quem ataca perde, e quem defende ganha. Quer dizer, o mar virou sertão e o sertão virou mar. Isso é uma correçãozinha. Você falou que o Botafogo, mesmo pontuação no Palmeiras. Só que tem saldo de gols inferior. Sim, pontuação. Mas o saldo de gols é inferior. Mas eu respondi ao Valone o seguinte: o Carille merece um caso de estudo e o Jair Ventura merece uma tese de mestrado. Porque com muito menos recursos do que o Corinthians, ele levou o Botafogo no ano passado à Libertadores. E se nesse ano ele não faz uma campanha brilhante como a do Corinthians, ele está vivo em 3 competições. Ele está na zona da Libertadores no Campeonato Brasileiro. Verdade. Ele está ganhando do Nacional lá em Montevidéu, hein? E vivíssimo na Libertadores. Então, talvez o exemplo do Botafogo seja ainda mais impressionante. Se o Flamengo pudesse dar todo o dinheiro que ele tem,
para estar nessa Libertadores, ele daria. Sim, né? sim. Com o pouco dinheiro do Botafogo, ele está lá mais adiante. Né? E uma outra coisa, Rizek, você gosta da palavra corroborando? Ou não? O verbo corroborar não é muito usado, mas vamos ver se eu vou corroborar com a sua ideia. Eu estou corroborando com a sua ideia. Em homenagem ao glorioso, ao Botafogo da Estrela Solitária. O seguinte, não tem nhenhenhé, não tem mimimi no Botafogo, não. Sassá, que tem um potencial muito bom, mas cometeu indisciplina, largou pro Cruzeiro, o Cruzeiro fez até gol no Cruzeiro contra o Flamengo e tal, mas sem o Sassá, continuou ganhando, continuou perseguindo as primeiras colocações, aliás, está nas primeiras colocações, porque até o G6 hoje é considerado a primeira posição, porque vai disputar Libertadores. Então, o Botafogo realmente é um trabalho fantástico. Esse Roger, nada contra o Roger. Eu conheço o Roger desde o tempo da Ponte Preta. Era um centroavante voluntarioso. Sim, jogou no esporte. Voluntarioso. Também. Jogou no esporte? Também? Rodou o Brasil inteiro, Roger. Vigoroso. Caía pela esquerda, fazia. Foi pro São Paulo, não teve muito sucesso. Foi pro Palmeiras, treinado pelo Tite, não teve nenhum sucesso. Depois sumiu, aí apareceu no Red Bull, aí aparece no Botafogo e ele funciona. Quer dizer, tudo no Botafogo. Há coisas que só acontecem ao Botafogo. Principalmente a este Botafogo do Jair Ventura. Quero colocar um outro clube gastão, que é o caso do Internacional. O Internacional acha que ele vai resolver a sua vida na Série B contratando um jogador atrás do outro. O último agora é o Camilo, que está na mira do Colorado, que já levou Cirino, Potker, Wendel do Corinthians... tinha já Danilo Fernandes, Sacha, Brenner, Nico Lopes, Rodrigo Dourado, e faz aqui uma Série B horrível. Então, só gastar, só contratar, não resolve. Tem que fazer um trabalho bem feito, algo que Botafogo Esporte tem demonstrado para todos. Eu vou ao Recife agora, conversar com o Rembrandt Júnior sobre a derrota do Sport ontem no Newton Santos. Quero colocar o Rembrandt no papo. Uma derrota na qual, na minha opinião, o Sport jogou bem, valorizou a vitória do Botafogo. Sim. Bom dia, Rembrandt. Bem-vindo à redação. Tudo bem por aí? Tudo bem, Rizek. Bom dia para você, para o Chico Sá, para o Avalone. O Chico Sá, o nosso tampa de crush, né? Grande ídolo, Chico Sá. É o cara, viu, Rizek? Ô, grande Rembrandt, você que rapaz. Obrigado. Tudo bem? Olha, tudo bem. Vocês acham que esse toque... Vamos rodar os melhores momentos? Sim. O Avalone citou essa questão de o time que fica sem a bola, tá parecendo que é o caminho do futebol brasileiro. Pode ser só uma coincidência. Isso é um clichê, é um novo clichê. Isso não é um clichê, é um momento. Eu já vi perdendo com a bola, sem a bola, de todo jeito. Mas ontem, de novo, o time que se propôs a jogar no contra-ataque ganhou o jogo, foi o Botafogo. Mas o Botafogo só sabe jogar assim. Verdade. E o jogo, lembra do Botafogo e Avaí? O jogo que o Botafogo tentou jogar do contrário, perdeu, porque só sabe jogar assim. E por que fica mais fácil o Botafogo jogar assim? Porque ele sai na frente... Ele sai na frente com esse gol logo no começo da partida. Aliás, não é exatamente no começo, né? Mas ele sai na frente e fica mais fácil para o Botafogo jogar no contra-ataque. A bola bateu no Roger, que estava impedido, mas não é fácil ver esse tipo de lance. E aí o Sport continuou com o jogo dele, que é um jogo de toque de bola, né? Que tem não demorou muito para empatar também, não é, Rizek? O Sport reagiu rapidamente, chegou logo ao empate. Verdade. Gol do Richelli, né? A falta cobrada na área, Diego Souza desviou, Durval bateu, o Jefferson, na minha opinião, deu um rebote mal dado ali, o Richelli completou. E aí a gente viu bons momentos do Sport e momentos de boas estocadas do Botafogo no contra-ataque, que é como ele gosta de jogar. Olha lá, no contra-ataque, o dono da casa, o Botafogo tá indo no contra-ataque. E o Roger sempre com um papel fundamental, né? De distribuir. Tá jogando bem. Tá jogando bem. Tá funcionando, pelo menos. Acho que o Sport lamenta muito as chances que teve para fazer o segundo. Não fez, o Botafogo foi lá e ganhou o jogo. Mas, Rembrandt, como é que você está vendo esse momento técnico do Sport nas mãos de Vanderlei Luxemburgo? Bom momento do Sport, tecnicamente falando. Só que ontem o Luxemburgo fez uma alteração que ela não funcionou, né? Voltou para o segundo tempo sem o Mena e ele justificou que o problema do Mena, da substituição, foi o fato dele ter sido punido com o cartão amarelo. E ficou com medo porque, segundo ele, o jogo estava com muitos choques
estava muito pegado e ele ficou com receio de perder o Mena pelo segundo cartão amarelo. Os torcedores do Sport reclamaram desse gol aí sofrido pelo Agenor. Lembrando que o Magrão está fora, está se recuperando de uma lesão muscular. O torcedor do Sport não tem uma grande confiança no Agenor. Reclamou inclusive desse segundo gol que ele sofreu aí, o gol marcado pelo Guilherme. Mas tecnicamente o Sport está passando sim por um bom momento. O técnico Vanderlei Luxemburgo conseguiu jogar responsabilidade para o grupo, desde a derrota para o Vitória da Bahia, que ele perguntou para o grupo e disse isso na entrevista coletiva, que se eles queriam que ele fosse mais um técnico a passar por ali e a situação não ia mudar, porque considerava que o time estava numa zona de conforto, ganhar, perder ou empatar para os jogadores era a mesma coisa, o salário estava em dia, então essa alfinetada, essa mensagem aí do Vanderlei Luxemburgo parece que deu certo, teve resposta do grupo e aí depois daquele jogo o time embalou, teve o empate com o Atlético, depois as 4 vitórias em sequência e agora a derrota para o time do Botafogo. E tem uma chance boa para se recuperar já na quinta-feira, joga na Ilha do Retiro, volta a jogar em casa na Ilha do Retiro contra o Atlético Goianiense que está na lanterna do campeonato. Um bom momento do Sport, mesmo com essa derrota de ontem, foi um jogo que o Sport valorizou o resultado como vocês falaram agora há pouco, mas o Sport precisa voltar essa sequência para continuar brigando na parte de cima da tabela. Perfeito, ó. Eu me embaranei um pouco com o tempo dos gols. Foi 1-0 Botafogo a 1 minuto, então foi no comecinho mesmo. 8 minutos o Botafogo empata e aos 24 do segundo, o Guilherme, que entrou no lugar do Marcos Vinícius, fez o gol da vitória do Botafogo ontem no Newton Santos. Não, e não é time para estar lá, já começa um campeonato para não estar lá na rabeira, não está como São Paulo, não está lá nos 4 lá. Qual o Sport? O Sport já se pronunciou do tamanho do Sport, ó, vamos brigar lá em cima. Aliás, nem o São Paulo era para estar na rabeira, mas... Você esperava o Pofechô fazendo... É cedo para dizer que o campeonato é bom. Mas eu esperava. Mas eu acho que mostrando Sport, um bom futebol? Eu acho que o Sport foi ideal para ele, assim, sabe? O time... o Sport está ajudando o professor muito também. O professor sozinho não faz as coisas. É verdade. O time perfeito, foi lá para ressuscitar. Outra coisa, o Leão vai dar a 7ª vida a Luxemburgo. Só para arrematar, e concordando com você, Chico, o seguinte, o Sport está ajudando muito mesmo, porque é difícil o Sport negociar um jogador. Ao contrário de outros clubes que ficam maravilhados com grana, o Sport mantém. Por exemplo, eu me lembro que vários clubes se interessaram pelo Richelli. E o Sport renovou o contrato do Corinthians também. Segurou, e ficou era difícil, a negociação difícil. O Diego Souza, Palmeiras queria o Diego Souza. O Sport segurou. Então o fato de segurar jogadores... ganhou jogos sem ele também. Mostrou que também não é Deus. O fato de segurar jogadores é importante. Agora, só para arrematar, você falou em Clube Gastão, eu concordo que não adianta gastar por gastar. Não adianta gastar por gastar. É preciso gastar com sabedoria. E eu acho que o Flamengo está gastando com sabedoria. Não está no topo da tabela. O Flamengo é o 4º colocado hoje. É o 4º colocado. Mas está montando, na minha opinião, o melhor elenco do Brasil. Agora com essa vinda do Diego Alves, goleiro, que é tido como grande pegador de pênaltis, além de ser um bom goleiro, olha só que tem o Flamengo. E não tem rendido o suficiente, mas é preciso de um pouquinho de tempo. Por isso que eu concordo, não basta só contratar e entregar um elenco. Né? Não, eu acho que tem... em que momento contratar? Eu acho que era mais fácil contratar um pouco antes, não? Concordo plenamente. Diga lá, Rembrandt. Só sobre esse tema aí de investimento, você chegou a destacar agora há pouco que o Sport seria também um bom exemplo aí de investimento, né, de baixo orçamento, mas eu vou te dizer, o orçamento para a realidade do Sport é o maior que o Sport já teve. Então o investimento foi alto para trazer de volta André, que estava no futebol português, para renovar no final do ano passado com o Diego por 2 anos de contrato, foi alto o investimento, pagou também o Sport por parte dos direitos econômicos do Rogério, que eram do São Paulo, o Sport pagou por isso, paga bons salários para Osvaldo, que veio também agora do Fluminense, para o Mena, jogador também experiente, jogador de seleção chilena. Então o investimento do Sport
é alto para os padrões do clube, para os padrões da região. O Sport tem um grande investimento, com salários bons aí e pagamento em dia a esses jogadores aqui, viu? Olha, e paga em dia, tem estrutura. Mas com isso se cacifa, assim, o cara sabe que tanto faz jogar no Palmeiras quanto no Sport. E é bom ficar lá no Sport, é bom ficar na ilha. Então, eu queria falar... E paga um bom salário também ao técnico, né? Vanderlei Luxemburgo tem um salário relativamente alto aqui para Pernambuco. Justamente, Rebran. E o Sport levou Diego Souza de volta à seleção, não vamos esquecer disso. Então, se o Diego Souza hoje tem proposta do Palmeiras, tal, é porque o Sport também fez bem ao Diego. A gente separou alguns lances de pura classe do Diego Souza ontem e mostra como um jogador, tecnicamente, ele é um cara bom tecnicamente. Não, ele é diferenciado. Ele é bom tecnicamente. Eu só não perdoo aquele velho gol do Vasco contra o Corinthians que ele perdeu e fez o Corinthians ser campeão do mundo. Mas ali o Cássio fez milagre. Eu não perdoo ainda por isso, mas no resto tá tudo bem. Olha aí, esse é Diego Souza jogando. Um problema de Diego Souza, que a gente pode dizer que, de repente, se é problema, é que ele é um jogador que oscila muito durante o jogo. Em algumas partidas ele quase não aparece, participa pouco, mas quando ele participa efetivamente, ele participa com brilho, é um jogador que se destaca e foi um jogador decisivo para o Sport em muitos momentos na temporada passada e também tem sido este ano, mas não é um jogador que mantém uma regularidade de nível de apresentação, nível de exibição, viu? A Rembrandt, que me lembra Neymar em Paris. Sim. Rembrandt Júnior. A curiosidade é a seguinte: há clubes que têm grana porque tem bom patrocínio. Outros porque tem muita torcida e ganham uma boa cota da TV, como é o Flamengo e tal. Sim. Qual é a fonte de receita do esporte para manter todos os jogadores tal, e renovar contrato, etc? É tudo isso aí, né? Receita de televisão, sócio, tem um número de sócios que não é tão grande, mas proporcionalmente aí, se você for comparar com o Internacional, com o Palmeiras, nem chega perto, nem larga. O número é bem pequeno. Mas são com essas fontes de receita, com bilheteria, proporcionalmente o Sport faz um investimento proporcional ao que ele recebe, ao que ele tem de receita. Então, eu imagino que não seja nada fora do orçamento que o Sport tem feito. Os investimentos são todos dentro de um parâmetro. É o parâmetro dentro da receita que o Sport consegue com todas essas cotas de patrocinador, de televisão, de negociação com a Arena de Pernambuco para mandar alguns jogos, para tirar alguns jogos da Ilha do Retiro para jogar na Arena de Pernambuco. Então, são várias fontes de receita que o Sport tem, que proporcionalmente, diferente de Corinthians, de Flamengo, de Palmeiras, de São Paulo, mas para a realidade do esporte, é o que o esporte tem conseguido, tem conquistado aí ao longo dos últimos anos, com boas campanhas até aqui, né? O Camilo, que de novo não jogou ontem, foi embora do Newton Santos sem dar entrevista, ele está na mira do Internacional. E o Jair Ventura falou sobre a situação do jogador. Confira. Uma coisa que eu prezo muito na vida é gratidão. E o Camilo, quando eu assumi esse jogador, esse treinador Jorge, 37 anos, assumiu, ele foi importantíssimo nessa nossa arrancada de 17º para 5º colocado. E, cara, eu conto com o Camilo. Se me perguntarem se eu conto com o Camilo, eu vou falar que conto. Ele vive um grande momento? Não. Mas cabe ao treinador recuperá-lo. E eu quero fazer isso, entendeu? Se me perguntarem se eu abro mão do Camilo, eu não vou abrir mão do Camilo. É um jogador que eu gosto bastante, conto com ele no nosso elenco enxuto, mas eu não posso forçar uma situação que o atleta não queira. Aí é diferente. Se o Camilo quiser ficar, ele vai ter o meu apoio total e eu vou tentar recuperar ele para ele voltar a jogar seu grande futebol. Agora, se o atleta quer viver novos ares, ele prefere sair, aí já eu não posso prejudicar a vida do atleta. Eu quero o melhor para ele. E esse treinador, Roberto... Falou bonito, né? Falou bonito. Deu a letra inteira, de forma decente. Ele contava com Camilo e Montijo no começo do ano. Era a dupla com a qual o Botafogo contava. E nenhum dos dois, por razões diferentes, conseguiu fazer um bom ano até aqui, no caso do Camilo. E aí ele está se virando muito bem com o João Paulo e Marcos Vinícius. Dois jogadores que vieram assim, ó, meio que em baixa. Marcos Vinícius veio do Cruzeiro assim como
que ele vai fazer no Botafogo? E os dois têm jogado muito bem. Ele era um contrapeso do Sassá. E tem jogado muito bem. Assim como o João Paulo, que veio para ser reserva e está dando muito conta do recado. E o Vanderlei Luxemburgo falou sobre a posição do Sport no campeonato. Confira. O Sport jogou aqui de igual para igual com o Botafogo, perdeu, mas poderíamos ter conquistado uma grande vitória, como você falou. Então a gente vai triste pela derrota, mas estamos no caminho certo. A coisa está acontecendo, o Sport está ali naquele grupo dos 8 ali, que vai brigar por alguma coisa dentro da competição. É isso que eu quero. Os jogadores têm que entender que nós estamos no grupo da frente, brigando por alguma coisa, tirando o Corinthians, ali 20 pontos, 21 pontos para cima ali, está todo mundo muito que parecido. Fica por uma rodada, outra rodada, e nós estamos dentro do bolo ali, que é o que eu queria colocar. Nós queremos terminar o primeiro turno ali, 30 pontos, 32 pontos, que aí você virando 30 pontos, 32 pontos no segundo turno, você vai fazer 60, 64, é um percentual de equipes que vai brigar para estar na Libertadores. Perfeito, disse. Você Não, podia e não ser jogou. o Vanderlei a falar Recifês de raiz. Eu vou passar um dicionário para ele. E alguns lugares bons lá no Recife que não combinam com futebol, aliás, mas eu passarei. O Vanderlei fez certo, assim, porque. Aí tá, tudo bem, vai jogar com o Botafogo, sabe que o Botafogo joga sem a bola, como é a moda do clichê de hoje e tal. Aí eu vou também na covarde, não sei o quê. Não, vamos jogar o jogo do Sport. E foi o que ele jogou o jogo. Podia ter ganho o jogo, ter ganho a partida, sabe? É interessante a filosofia do professor. O Luxemburgo está bem realista, né, Rizek? Você vê que ele nem falou de Corinthians, né? O Corinthians está lá em cima tal, ele não vai falar, olha, vamos disputar, vamos ficar entre os 6 em tal, no topo da tabela, 66 pontos tal. Ninguém falou do Corinthians. Só o Grêmio ainda tem um pouco de esperança em relação ao Corinthians. Pontos, tem muito campeonato. Tem muito campeonato, tem muita esperança pro Grêmio. Muito campeonato ainda. Tem. Mas o Sport, o Luxemburgo está mais pé no chão. Mas a meta dele é interessante, Libertadores. Está mais pé no chão. Você fala, não, podemos fazer isso, depois daqui a... Aí fazer um trampolim. É perfeitamente possível no Sport. Agora, e seria o primeiro título internacional dele. Sim, que ele não tem ainda, ele não ciscou fora do mapa do Brasil. Perfeito. Seria para o Sport e para o Vanderlei, a primeira conquista nacional, né? Agora, para fechar aqui esse capítulo do Botafogo com o Sport, naquelas enquetes um tanto inúteis que a gente adora fazer nos portais, mas que a gente se diverte com elas, se eu fizesse a seguinte enquete, como você responderia, Valone? Quem faz o trabalho mais impressionante no Brasil? Carille, Jair Ventura ou os dois? Quem você clicaria? Com todo respeito ao Jair Ventura, eu acho que está fazendo um bom trabalho, mas o Carille é fora de série. Carille é imbatível nesse sentido. E você, Rembrandt? O mais impressionante é, sim, o trabalho do Carille, ressalvando aí o bom trabalho do Jair Ventura. Mas o Carille, com esse trabalho que ele está fazendo, com a situação do Corinthians hoje, é o trabalho que mais chama a atenção. Eu clicaria nos dois, porque o Corinthians foca no Campeonato Brasileiro e o Botafogo se divide em outras frentes. Se você somar o Botafogo vivo na Libertadores, vivo na Copa do Brasil, na zona de classificação da Libertadores, eu acho que é um trabalho Você era atacante no tempo da CESP? Atacante? Grosso, mas atacante. Atacante. Você dribla bem. É? Obrigado, Valor. Vamos explicar e o futebol que o Carille tem apresentado é aquela coisa coletiva que funciona. Não, eu acho o meia passa, o lateral abre. Meu Deus, Carille, Fábio Carille, que não foi nem técnico do Corinthians no ano passado, que o presidente quis contratar o Cristóvão. De repente, o auxiliar técnico Carille pega um time desacreditado, não vou dizer desmoralizado, mas desacreditado, monta um esquema defensivo sólido, com os dois zagueiros que o Balbuena era tido como grosso. Sim. De repente ele fica um zagueirão. Porque ele põe o Maico e o Guilherme à frente dos dois. Fantástico o trabalho do Carille. Fantástico. Mas e o Jair, que pega o Botafogo brigando para não cair, na demissão do Ricardo Gomes, assume na maior pressão. Ótimo trabalho. Né? Prazer, sou Jair Ventura. Faz um segundo turno maravilhoso, leva o Botafogo para Libertadores. Olha a escalação do Botafogo ontem. Pegou os adversários mais difíceis do time do... Ótimo trabalho. Está vivo. Ótimo. O Botafogo ontem, Jefferson, Arnaldo, muito prazer, Arnaldo, Luiz Ricardo, Carli, Igor Rabelo e Gilson. Lindoso, Fernandes, João Paulo e Marcos Vinícius, depois o Guilherme. Pimpão e Roger, depois Leandrinho. É um trabalho extraordinário. Meu Deus. Só que é um trabalho extraordinário. Parabéns,
Jair Ventura Filho. E filho de Jair Furacão. Agora, Carille é super extraordinário. Perfeito. Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente. São 14 rodadas, futebol a gente sabe são como só é que 8 é. pontos, não é nada. Futebol a gente sabe como é que é, de repente a canoa vira ou não vira. Mas até agora o trabalho do Carille é... Por isso eu cliquei nos dois. Fantástico. Eu acho os dois fantásticos. Fantástico. Eu me despeço aqui do Rembrandt. Grande abraço, Rembrandt, e até a próxima aqui no Redação.